É Eu isso, não acordei assim querendo ser historiadora quando eu era criança, até porque a minha família não me dava esse tipo de horizonte. Eu acho que o que minha mãe sonhou era que a gente pudesse escrever, que ela não teve essa oportunidade. Ela aprendeu já adulta, inclusive meu nome, Aline, eu honro muito porque para ela foi a professora que a ensinou a escrever em adulta. Então eu recebo esse nome para mostrar o quanto foi importante para minha mãe, né, indígena. Esse saber está incluído nessa sociedade que tanto nos ignora. Então, fazer dentro da academia, assim, as minhas ideias, para quem me conhece um pouquinho, vou botar esse óculos aqui para combinar com a temática do encontro. Para quem já me conhece há algum tempo, sabe que eu sou uma pessoa extremamente criativa. E aí eu venho entendendo que a criatividade também é uma inteligência, que ela não está pautada aí dentro da academia, mas eu queria tanto falar em relação à minha mãe e a história dela nos meus trabalhos, digamos, acadêmicos, que eu fui tentando de várias formas fazer isso. Então, a primeira intenção de fazer a universidade foi para a história da minha mãe estar na história. Embora eu tenha, assim, toda uma inclinação para as artes, e as pessoas confundem muito a minha formação, né? Por conta das coisas que eu faço, dos textos, da pintura, das expressões, que não são só nas palavras, as expressões de vida. Mas eu entrei na faculdade, tem até um videozinho no YouTube da editora que eu explico porque o tema que eu escolhi, porque me questionaram bastante a época que eu queria trabalhar com questões de músicas indígenas em partituras encontradas em livros de viajantes, e a ideia eu não pude levar adiante por uma série de questões, dentre elas toda a minha formação, que não era não sou musicista, não ia entender de partitura, mas eu queria saber da história que aquela música ainda, se aquela música ainda existia dentro da comunidade indígena, da aldeia, do povo, se ela estava viva. Então, a universidade não entendia as minhas ideias no primeiro momento. Parecia que eu estava falando, hoje, trabalha com questão indígena, tranquilo, mas há 10 anos atrás não. E a gente sabe bem que era isso. Você não podia trabalhar nem com história oral, porque a história oral não era considerada um método válido, porque a história precisa dos documentos. Esses documentos mesmos, os inválidos, os ilícitos, esses que não dizem a nossa história indígena, mas contam a história da colonização, e num formato que os beneficie, são esses documentos que a história, enquanto ciência, exigia que a gente tivesse nos nossos trabalhos. E essa mudança que acontece recentemente, né, da gente conseguir ter espaço, não porque a universidade ficou muito atenta e abriu as portas, mas porque os indígenas entraram mesmo e dizendo aquilo que deveria ser dito. Então, no período que eu fiz graduação, minhas ideias não foram levadas adiante. Eu tentei o mestrado depois com o mesmo tema, né, de história oral indígena. Eu queria falar da história da minha mãe. E aí, como é que eu, enquanto somente uma estudante, ia desdizer toda uma bibliografia colonizadora que, inclusive, atestava ali que o meu povo estava extinto. Todos os trabalhos que foram feitos em relação ao povo puri era sinalizando a sua não existência. E como que eu ia provar isso? Eu precisava ter todos esses diplomas que a academia tanto valoriza, né? Para poder dizer aquilo que era óbvio para mim, que meu povo está vivo. Então, eu precisei passar por um caminho, foi um caminho alternativo, não trabalhei com a questão do meu povo por esse motivo, eu não tinha orientador que quisesse assumir esse trabalho, era arriscado, e até hoje a gente vê que em algumas universidades a história oral, ela não é honrada como deveria, como uma fonte primária, por que não? Mas nós aqui,
enquanto eu, estudante, não pude. Então, eu comecei a trabalhar com uma metodologia própria, que é história oral e dados da Mãe Terra. Né, o Boa Céu Show, que eu lancei logo que terminei o doutorado, justamente por isso. Que eu falei, olha, agora se um outro doutor, Puri, quiser me contestar, tudo bem, mas outros não. Porque eu trago a fala das pessoas. Talvez não se entenda a grandiosidade desse pequenino filho aqui, mas ele é muito forte, porque ele tem a narrativa de várias pessoas que são Puri, que não são mais crianças nem jovens, são essas pessoas anciãs e jovens há mais tempo, como eu chamo, que trazem as suas falas aqui. E não são falas também que foram ditas facilmente, porque a psicologia entende todos os processos de guerra, todos os sofrimentos de outros povos, mas não há um entendimento sobre o nosso silenciamento enquanto povo indígena. E a dificuldade de se assumir, não assim você levantar e falar eu sou indígena, mas honrar as suas raízes, que é essa a proposta. Honrar a sua avó, a avó sair desse anonimato dessa mulher que é pega no laço e ter nome. E isso o povo brasileiro pode fazer e ainda não faz. Então, vamos dizer que foi um caminho alternativo que eu mesma criei. Não entrei com as temáticas, e aqui eu não vou entrar nesse tema, senão a gente só vai falar disso, porque é bem curioso. Não entrei com as temáticas que esperariam de uma pessoa indígena, porque eu também não era reconhecida. Se meu povo não é reconhecido, eu não sou. Então, a gente chega nesse trabalho acadêmico que eu envio, né? Você deve ter também aí, ter o Guerreiras. Eu trabalhei no doutorado com História de Mulheres, e aí a banca recebeu o Guerreiras e a tese. E aí me perguntaram, mas o que é para ler? Eu falei, os dois. Porque esse trabalho era o que eu queria fazer e a universidade não compreendeu. Então, hoje tem bastante trabalho, mas alguém começou antes de mim. Alguém fez para a gente conseguir ter hoje esse espaço, digamos, de escuta, que de vozes nós temos. Eu acho que é mais ou menos nesse caminho. E eu vim caminhando e semeando e vendo as sementinhas que germinando e brotando, fazendo. Como eu agora tenho alguns trabalhos na área da pós-graduação, projetos de pós-doc, mas isso tudo é para a coletividade, não é para minha pessoa hierárquica, né? Tanto que eu desisti até de ser uma professora, fazer um concurso, porque eu entendi que também esse é um campo que ainda não está aberto para o indígena. Por que não tem um professor indígena aí com você, Tissatê, nesse projeto? Porque não há abertura. O sistema ainda não está aberto, o sistema está camuflado, o sistema coloca aí o decolonial para dizer que está pensando em alguma coisa, mas não está, porque as estruturas elas não mudaram.